Pessoal, nessa aula a gente vai falar de domínio, contradomínio e imagem de uma função. Então, seja f de a até b uma função. O conjunto A, que geralmente numa função são os valores de x. É claro que se a função for f de t, seriam os valores de t. Mas geralmente a função é f de x, g de x, h de x. Então, o domínio são aqueles valores que eu posso substituir na minha função. Ele é chamado de domínio. O conjunto B, ele traz as possibilidades para y, ou seja, é o conjunto que é formado por aqueles valores que a função pode resultar. Não que necessariamente ela vai resultar, mas ela pode resultar nesses valores. Esse conjunto é chamado contradomínio. E a imagem de f, ele é um subconjunto de B, constituído pelos elementos que têm alguma correspondência com algum elemento de A. Então, a imagem são aqueles valores do contradomínio que, de fato, têm alguma ligação com os elementos do domínio. Então, nesse primeiro exemplo, sendo A o conjunto 0, 1, 2, 3, o B 0, 1, 2, 3, 4, 5, a função f que leva de A para B, que, por exemplo, é a função f de x igual a x mais 1, ela tem domínio A e contradomínio B. Ou seja, todos os elementos aqui do meu conjunto A fazem parte do domínio da minha função. Todos os elementos do conjunto B fazem parte do contradomínio da minha função. E a imagem é formada somente por aqueles elementos que têm alguma correspondência com os elementos do conjunto A. Tá? Então, às vezes, a imagem ela é igual ao conjunto B. Isso não deixa de ser um subconjunto. Às vezes, a imagem ela é muito menor do que o conjunto B. Nesse caso, a imagem da função f são os elementos 1, 2, 3 e 4. Quando eu olho para esse outro exemplo, o meu conjunto A é formado pelos números inteiros, o meu conjunto B também é formado pelos números inteiros, e a minha função que leva de A para B, ela é a função 2x. O domínio dela são os inteiros, o contradomínio é os inteiros. A imagem são só aqueles valores que são múltiplos de 2. Então, observa que eu posso escrever a imagem assim como menos 4, menos 2, 0, 2, 4, e aqueles pontinhos que indicam, dá para entender que eu estou pegando os múltiplos de 2. Posso escrever também assim que a imagem de f são elementos que pertencem aos inteiros, desde que esse elemento seja o dobro de um valor inteiro. Tá? Então, isso define a imagem dessa função. Nesse outro exemplo, o meu conjunto A são os reais, o B também são os reais, e a minha função que leva de A para B é do tipo 2x mais 1. Então, o domínio são os reais, o contradomínio também são os reais, e a imagem, nesse caso, também é real. Como é que eu sei que a imagem é real? Porque, imagine assim, existe algum valor real que você pode substituir aqui no y, que você não consegue encontrar um x correspondente, que leve até ele? Não existe, né? Por exemplo, se eu pegar um y raiz de 3 mais 2. Raiz de 3 mais 2, se eu trocar no lugar aqui do f de x, eu consigo isolar o x e encontrar então um valor de x que eu poderia substituir aqui, que levaria até esse raiz de 3 mais 2. Tá? Então, para qualquer valor real de y que você escolher, você consegue encontrar um valor de x que leva até esse valor que você escolheu. Graficamente, a gente pode verificar o seguinte: o domínio de uma função são os valores que estão aqui no eixo do x. Então, nesse caso, o domínio é real. Nesse caso, o domínio da função também é real. A parábola parece que ela vai fechar aqui, mas ela não fecha, ela continua sempre, né, abrindo. Nesse caso, o domínio dessa função, ele é os reais, exceto o zero, né? Porque no zero, esse gráfico, ele não tem um correspondente aqui. Então, para que eu possa dizer que isso é uma função, eu não posso ter o zero no domínio, senão eu teria um problema, porque eu não teria um correspondente no contradomínio. No caso da imagem, eu poderia imaginar o seguinte: se eu projetasse o gráfico no eixo y, quanto do eixo y que eu iria preencher? Ou seja, eu pego esse ponto aqui e projeto aqui. Então, esse valor de y ele tem um correspondente na imagem. Esse aqui também é um correspondente na imagem. Ou seja, nesse caso, qualquer valor de y que você escolha, você vai encontrar um correspondente aqui no eixo y. Então,
A imagem, nesse caso, ela é real. Nesse caso, no segundo aqui, que parece uma parábola de concavidade para cima, até um certo ponto eu consigo encontrar correspondentes aqui do gráfico com o eixo y, até o y do vértice. Acima do y do vértice não tem mais correspondentes aqui, tá? Então eu poderia falar que a imagem dessa função ela é formada por todos os números reais menores ou iguais ao y do vértice, porque do y do vértice, inclusive para baixo, eu tenho correspondência com o meu gráfico. Do y do vértice para cima não existe correspondência. No caso aqui do terceiro, né, o único y que não tem relação, que eu não consigo encontrar o correspondente, é quando o y é zero. Qualquer outro valor de y aqui que você pegue, você encontra um correspondente dele com o gráfico. Agora, só no zero que não, porque o gráfico mostra assim que seria uma assíntota, né, no eixo x, ou seja, o gráfico não encosta no eixo x, ele tende ao eixo x, mas não encosta. Como é que eu posso também determinar o domínio de uma função? Porque muitas vezes, quando o exercício ele não te apresenta o domínio da função, ele pode te perguntar qual é o domínio da função. E aí o que você tem que fazer? Subentender que o domínio é formado por todos os números reais que você pode trocar no lugar do x naquela lei de correspondência, naquela expressão da função, de modo que, efetuando os cálculos, resulte num y real. Então vamos ver alguns exemplos. Eu posso perguntar para você assim, qual é o domínio da função f, que é definida por essa expressão, y igual a 3x mais 4. Observe que não tem nenhuma restrição. Você pode colocar qualquer valor real no x que você vai encontrar um correspondente no y. Então eu posso falar que o domínio dessa função são os reais. Quando eu olho para essa segunda situação da função g, y igual a x mais 3 sobre x menos 1. O domínio ele é quase real, só tem uma exceção. Como aqui eu tenho uma fração, o denominador nunca pode ser zero. Então, nesse caso, o x não pode ser 1. Então, eu falo que o domínio dessa função são todos os reais, exceto o 1. Nesse terceiro exemplo da função h, a minha função é raiz quadrada de x menos 2. Lembrando que, como estamos trabalhando com situações reais, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, o x menos 2 tem que ser sempre um número maior ou igual a zero. Por isso que o domínio dessa função são todos os valores de x maiores ou iguais a 2. Tá? Eu faço isso pegando o que está aqui dentro, que no caso do x menos 2, e resolvendo a equação quando que ele é maior ou igual a zero. Aí eu resulto no x que é maior ou igual a 2. Essa função i, que ela tem toda essa expressão, uma fração e mais essa parte do radical, para que eu defina o domínio dela, eu tenho que satisfazer tanto a parte da fração quanto a parte do radical. Da parte da fração, eu poderia dizer que o domínio são todos os reais, exceto 1, que é o que zera o denominador. Da parte do radical, o meu domínio teria que ser todos os números reais maiores ou iguais a zero. Juntando as duas informações, eu concluo que o domínio dessa função são todos os valores maiores ou iguais a zero e não pode ser 1, porque senão eu zero o denominador da fração.